Agora sim, pessoal, vamos entrar aqui nas dicas de projeto de hardware, tá? É legal depois vocês terem a curiosidade também de analisarem algumas plaquinhas aí, né? Se alguém tem um Arduino, vamos olhar aí como é que foi feito o layout, né? Se faz sentido, né? Com o que a gente vai falar aqui, tá? Então, são dicas aqui, né? Lá do livro Instrumentação Eletrônica, é um livro espanhol, faltou eu incluir aqui a referência no final da aula, mas depois eu vou incluir, até as figuras são do livro. Então, são dicas práticas, né, do que fazer na hora de desenhar o layout de uma plaquinha de circuito impresso. Eu resumi em 10 dicas, né, para ficar mais fácil aqui. Tá? No livro traz um monte de coisa, eu resumi aqui em 10 pontos principais. Alguns são até um pouco sobrepostos, né, vocês vão entender aqui, à medida que a gente vai discutindo isso. Então, dica número 1 aqui, evitar grandes áreas vazias aqui entre sinais e terra. Tá? Então, aqui é o projeto. Aqui. Eu tenho tem dois CIs no meu projeto. E daí eu tenho um sinal aqui que sai de um CI e vai para o outro CI, né? CI1, CI2. E cada CI também tem aterramento, né? Então, os pinos de terra aqui. Aí eu vim cá, falei que tudo aqui é terra. E aí, no meu projeto, eu deixei esse espaço vazio enorme aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, se fosse uma CNC, né? Eu fresei tudo aqui, né? Aqui tá só o fenolite, tá? Então, ficou um grande buraco aqui, um grande vazio na placa. Isso aí não a gente deve evitar isso aí no nosso projeto, né? Não é desejável ter grandes áreas vazias, né? Por quê? Eu enumerei os motivos aqui, ó. Por que não fazer isso, né? Qualquer campo magnético exterior poderia fazer circular uma corrente por este caminho. Tá vendo que vocês criaram, na verdade, aqui como se fosse uma espira? Tá? Né? Vocês lembram lá? Se eu tenho uma espira, eu tenho variação de campo magnético, não é isso? Um ímã ali aproximando, afastando a espira. Né? Lei de Lenz, Faraday, Lenz. Então, variação de fluxo magnético. Eu teria ali tensão autoinduzida, corrente autoinduzida sendo gerada ali na placa, tá? Então, qualquer campo eletromagnético, qualquer não, né, gente? Mas campos eletromagnéticos aí ao redor da placa poderiam causar interferência, né? Então, a gente deve evitar esses grandes espaços vazios por causa disso. B, se circular uma corrente não contínua por essa malha, aí agora é o efeito contrário, né? Se circular uma corrente que não é contínua, geralmente a gente tem muito aí nos nossos projetos pulsos, né? Trem de pulso, podia ser um PWM que está ali, podia ser um barramento de comunicação, que tem um protocolo que vai, né, gerar uma sequência de pulsos ali. Então, se não é uma corrente contínua, nessa malha vai surgir um campo magnético, ela que vai produzir um campo magnético agora que pode perturbar outros circuitos, né, outros equipamentos próximos desse circuito. Então, ela também, além de ser propensa a ruído, ela pode se tornar uma boa fonte de ruído, tá? Então, a dica, reduzir o caminho de passagem da corrente. Pensar sempre no caminho completo da corrente. Então, eu poderia espalhar mais esse terra aqui embaixo, né? Espalhar ele de forma até que ele entre aqui, ó, por dentro do CI, ó, passe aqui, ó, né? E que ele encurte ao máximo. Né? Deixa eu fazer uma... Vamos pensar que a gente não tem essa opção toda, né? Mas eu podia... Se fizesse assim, já melhorava, né? Se eu puder espalhar ele aqui para dentro, ó, melhor ainda, ó. Espalhar para lá, entre os pinos, né? Se fosse tudo terra, aí depende também da tolerância lá que você possui lá do seu equipamento para prototipar, né? De repente não tem essa tolerância toda, de repente ele não tem essa capacidade toda, né? De deixar uma trilha ali entre duas ilhas, tá? Mas se tiver, o melhor é isso, porque aí sua corrente, ela vai sair daqui agora e circular. Se eu tivesse parado para cá também, né? Ó. Então a corrente sua agora ia circular aqui assim, ó. Reduziu o caminho bastante, né? Ao passo. Ela estava lá nessa seta indicada em preto aí. Então melhorei o problema bastante, várias e várias vezes. Tá? Então seria a dica 1.
Tranquilo? Dica 2, né? Dica importante, que você configura até lá no projeto, né? Lá no Proteus, a gente conseguia configurar isso. Vamos ver se no KiCad lá vocês conseguem configurar isso, né? Acredito que sejam regras iniciais do projeto, tá? Por que eu estou dizendo isso? Na hora que você primeiro faz o desenho do circuito elétrico, né? Do circuito eletrônico, lá no seu programa, né? Desenvolvimento de layout, faz o circuito, ele tem umas regras pré-estabelecidas de tolerância, limites, né, entre trilha e trilha, ilha e trilha, limites até a borda da placa, padrões, né, de espessura das trilhas, quando é sinal e quando é terra e alimentação. Então, o que a gente faz na hora de configurar o programa, né? A gente vai deixar trilhas mais grossas para alimentação e terra, tá? É legal também ligar todos os pontos de terra. Só no final do projeto que vocês jogam a malha de terra em cima. Aí a malha de terra já vai resolver esse problema que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E esse outro também, mas só que vocês devem se alertar, devem se atentar a esse detalhe aqui antes, né, no início do projeto. Trilhas mais grossas para alimentação e terra. Né? Por quê? É só pensar na segunda lei de Ohm, né? A resistência, a gente tem aqui, claro, o cobre é um material condutor, mas ele tem uma resistividade, né? Então, ele, apesar de conduzir muito bem a eletricidade, né, nada é perfeito. Então, pensando na lei de Ohm, né, a resistência é ρ, L sobre S. Então, pessoal, se a gente jogar a favor, né, e começar a fazer muita volta na placa e até fazer a ligação em determinado CI, né, vocês concordam que vocês poderiam fazer uma associação disso aqui como se fosse um grande fio, né? Então, pensando na lei de Ohm, é diferente se eu tivesse ligado um CI logo aqui, ó, tá? Vai ter uma queda de tensão, então, né, do ponto aqui de origem da sua alimentação até lá aquele CI seu que está bem distante na placa, fez maior, muita volta, né? Então pode ter uma queda de tensão aí, ou vai ter, né? Se você usar uma trilha muito fina, então você está aumentando a resistência, né? Se você usar uma trilha muito fina, você está aumentando a resistência. E se você também fizer uma distância muito grande, você também está aumentando a resistência do seu barramento. Então, evitar, né? Para minimizar isso, o que eu faço? Uso uma trilha mais grossa para alimentação. Tá? E ainda, né? Se você tem essa trilha aqui, né, longa, fina, a gente sabe que também aqui na placa, né, a gente vai ter outras trilhas aqui, né, ao longo do caminho. A gente tem um material isolante, que é o fenolite, né, que vai estar entre as trilhas. Então, começa a surgir aí efeito capacitivo. A questão da corrente de retorno, começa a surgir efeito indutivo. Então, até sua fonte, né, aliás, de sua fonte externa, que seja uma alimentação externa, até o CI que você está querendo energizar, você vai ter uma impedância, tá? E essa impedância pode jogar contra aí, né? Você está esperando que a alimentação seja constante, de 5 volts lá para o seu CI, na hora que você vai medir, aquilo lá está cheio de ruído, e também nem tem os 5 volts mais que você queria, tem lá 4,7. Então, né, se o circuito for sensível, a gente pode ter problema, tá? Então, aumentar a trilha, cuidado com o espaço vazio, né, para ter uma qualidade melhor aí da energização dos circuitos integrados, tá? Aqui está algum exemplo, ó, de como melhorar, né, o projeto, tá? Tem um X aqui, um pouco exagerado, por que eu acho um pouco exagerado? Porque muitas vezes a gente consegue chegar só até aqui, ó, no projeto, tá? O que eu quero dizer com isso? Esse primeiro desenho aqui, eu tenho, né, um bom exemplo do que não fazer. Eu tenho um grande espaço vazio aqui, a pessoa fez o projeto, desenhou assim, muito ruim, né? Eu poderia melhorar como? Segunda opção, já é bem melhor. Segunda opção, já reduzir muito aquele espaço, aquele buraco, ó. Só que é uma opção ainda, né, com um projeto de um layer só, de uma face. Então, minha plaquinha de fenolite, ela só tem cobre de um lado, tá? Muitas vezes a gente só tem essa condição, né, dependendo da prototipadora, às vezes é lá o método transferência térmica, né? Às vezes é lá usando uma prensa, ou o método também
que o pessoal lá do Rodetas usava, né? Com a luz UV, né? Então, dependendo do método, às vezes não dá ainda para fazer de dupla face. É um protótipo ainda, né? É um projetinho, um trabalho ali, às vezes até de uma disciplina, ou de uma iniciação. Ou a própria CNC, às vezes uma CNC muito boa, a gente só consegue uma face. Então, a gente só conseguiria chegar até esse ponto aqui, ó. Se tiver a tecnologia de duas faces ou mais, né? Quando você tem um prototipador a laser, você consegue fazer até uma placa de mais faces. O caminho melhor seria esse, né? O sinal sai de um lado da placa e vai para o outro, imediatamente abaixo. Imediatamente do outro lado. Então, você tem ali o menor caminho possível. Tá? Então, por exemplo, pensa aí, se sua placa tem uma face que é só terra, uma outra face é só 5 volts, né? E uma outra face é do circuito integrado, de acordo com a conexão entre essas faces, agora pensando no sentido que um furo vai fazer nessa placa, né? Nesse sanduíche de placas, seria a distância menor para um terra, menor para uma alimentação, né? Então, tecnologias aí que permitem fazer isso também, né? A gente já está pensando aqui já no desenvolvimento industrial, né, de placa de circuito impresso, tá? Mas seria o melhor dos mundos. Então, vamos lá, dica 3, né, pessoal? Agora vem a questão do capacitor de desacoplamento. Eu devo usar sempre que eu tenho um CI, mesmo se o datasheet não fala nada, eu vou lá e ver aqui, ó, tem alimentação e terra. Amplificador operacional. Né, na minha placa eu vou fazer mais... No barramento de alimentação, vamos supor que tem um borne lá no final da placa, né, que eu vou ligar meu circuitozinho, né, para usar a trilha mais grossa, sem buracos, sem vazios. Aí, perto do CI, bem próximo dele, eu vou colocar um capacitor aqui, ó, de desacoplamento, tá? Se não disser qual capacitor usar lá no datasheet, eu vou colocar um de 100 nanofarad. É uma dica prática, tá certo? O capacitor de desacoplamento. 104 aqui, ó. Tá? Olha ele aqui, ó. Olha um melhor aqui, né? Ele é multicamada, não é aquele cerâmico camada simples, não, né? Parece um papelzinho. Isso aqui já tem uma qualidade melhor. Né? Para que isso, pessoal? Então, isso aqui é como se fosse um mini reservatório de energia. Geralmente, os CIs aqui, ainda mais falando de microcontrolador, ele tem um consumo pulsado, né? De corrente. Então, vocês lembram lá do circuito de análise de circuito também, né? Minha fonte está aqui, ela fornece 5 volts, né? 5 volts lá. Mas, se tiver um consumo de corrente pulsado, né? Ou um consumo abrupto de corrente, né? Porque eu fiz aqui um consumo de corrente aqui, ó. Tchuf. Né? Vocês podem esperar que nesse instante aqui você vai ter uma quedinha de tensão. Certo? Então, para evitar essas oscilações aí, né, de alimentação, de energização do seu CI, qualquer circuito integrado, a gente coloca esse capacitor aqui de desacoplamento bem próximo ali do CI, e ele vai ser um pequeno reservatório de energia, né? Então, na hora desses picos aqui de consumo, tá? Ele vai conseguir manter aqui, ó, a tensão ainda constante para o circuito integrado, tá? Então, essa é a função. A gente deixa ele bem próximo para não cair naquele problema anterior da segunda lei de Ohm, né? Do surgimento de impedâncias entre o capacitor de desacoplamento e o circuito integrado. Não pode fazer muita volta, muita trilha, não dá certo. Ele tem que estar o mais próximo possível do circuito integrado. Tá? Então, são coisas que dá para ver no projeto de vocês, né? Tem alguns programas, né, que eles não apontam aqui, por exemplo, o pino de VCC e VDD aqui do circuito integrado, GND, né? Não tá ali, ó. Então, o que eu faço? Eu venho cá e coloco o capacitor assim, ó, do mais para o menos, né? Do 5 para o terra, outro, do 5 para o terra. Por que 2? Porque esse pique, ele tem 2 pinos de VCC e 2 pinos de GND, ou de 40 pinos. Esse aqui específico, né? Então, tem que pôr um capacitor de desacoplamento aqui e outro aqui, ó. Bem próximo lá bem próximo do circuito integrado.
Então, coloquei aqui, né? Escrito aqui para vocês, o motivo: garantir a tensão de alimentação constante, ajudar a fornecer energia nos picos de consumo para o circuito integrado, de consumo pulsante. Ele também garante, né? Ele ajuda a não gerar grandes espaços vazios, né? Porque se eu fizesse uma trilha longa para incluir ele, pode até piorar a situação. E aí, a última dica, né? Evitar capacitor de desacoplamento eletrolítico, pois ele tem uma componente RL elevada, tá? Então, é indicado aqui o cerâmico multicamada, né? O mais barato, ou então o de Teflon. O de Teflon é mais caro, tá? Cerâmico multicamada ou de Teflon, que é indicado como capacitor de desacoplamento. Alguns circuitos integrados também pedem o de tântalo, né? De tântalo, um bichinho assim. Agora, o eletrolítico, não. O que acontece, né, gente? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Aqui, ó. O capacitor, né? Aqui está o capacitor ideal, mas na prática, de acordo com a tecnologia de construção e tudo mais, a gente sabe, né, que apesar de eu ter lá minhas placas, o material dielétrico que está aqui, por mais isolante que ele seja, né, o termo aí, isolante, ele é relativo, né? Pode ter uma corrente de fuga, que na realidade vai ter, tá? Todo material condutor, né, está associado aí com a indutância também, né? Porque a gente tem corrente elétrica, tem campo magnético, tá? Então, na hora que você vai, na verdade, ver um modelo aqui de um capacitor real, né, você pode considerar, aqui está um dos modelos, né, uma das opções de modelar um capacitor real, predominantemente vai ter o efeito capacitivo, mas a gente tem ali, né, resistência série e indutância série do capacitor, tá? Então aqui estaria um modelo completo do capacitor real daqui para aqui, ó. O que predomina é a capacitância, mas ele tem efeitos aí de resistência e indutância série. No capacitor eletrolítico, né, ele é de menor qualidade porque ele apresenta esse índice muito alto. Então, isso aí faz o circuito ser mais propenso a ruído, tá? Então, aqui está até um exemplozinho, né? Se eu tenho uma fonte de corrente contínua e uma fonte de ruído aqui no circuito, alimentando esse capacitor real, né? Então, a gente teria esse sinalzinho de ruído, né? Ele ficaria presente aqui no seu sinal, tá? Então, essa é a explicação aqui para não usar o eletrolítico, usar um de menor qualidade. Tá? É interessante também pensar, gente, na resposta em frequência desse circuito aqui, ó. Né? Vocês lembram o circuito RLC série? Né? Chega um momento, de acordo com você pensar aqui, ó, reatância capacitiva é 1 menos 1 sobre 2 IFC. Né? Então, se eu aumento a frequência, eu diminuo minha reatância capacitiva. A indutiva é 2π FL. Se eu aumento a frequência, eu estou aumentando meu efeito indutivo. Né? Então, de repente, a partir de um determinado momento de frequência, não sei se vocês lembram da aula de análise, né? A gente até fazia um circuitozinho. A gente fazia um gráfico, né, em função da frequência, e pensava aqui na minha impedância. Então, o circuito aqui, ele é série, né? Então, para uma baixa frequência, né, eu teria uma alta reatância capacitiva. Então, o que está predominando é o efeito capacitivo do circuito, no circuito. À medida que eu vou aumentando a minha frequência, o efeito capacitivo vai desaparecendo. A partir de uma determinada frequência, o circuito já tem comportamento indutivo, né? Então, daqui para cá ele ainda é capacitivo, daqui para cá é indutivo. Então, você consegue essas especificações de RS e LS lá no datasheet do componente para avaliar também esse comportamento do elemento de acordo com a frequência que você está usando ele, né? Para verificar se uma outra opção, né, não ameniza mais ali o seu problema, tá? Então, né, no mundo real aí as coisas são um pouco diferentes. Aqui tem opções de capacitor de desacoplamento,
A gente consegue chegar até aqui também com facilidade, aqui nem tanta facilidade, porque aqui já tem um capacitorzinho lá atrás do CI. Até que debaixo do CI ele caberia também, porque ele é um SMD. Então, até com facilidade, com certa facilidade, dá para a gente incluir ele, né? E ele encurta aqui os buracos, né? O espaço vazio entre alimentação e terra. Então, é uma boa opção, tá? Essa aqui não é tão boa, né? A menos que você espalhasse o terra aqui para dentro do CI também. E para aplicações mais específicas, a gente tem até um socket, né? Ele já traz consigo ali um capacitor de desacoplamento. Tá? Dica 4. Acho que a aula ia ser mais rápida, mas não está sendo. Se houver possibilidade, né, de fazer placa dupla face, utilize uma ou mais faces como plano de massa e outras para trilha de sinal e alimentação. É aquilo que eu disse lá no início, né? Então, se você tem essa possibilidade, você tem essa tecnologia aí para produzir a placa com várias faces, né? Imagina lá, uma só é terra, uma outra face dela é outra camada, né? Fica melhor. É uma alimentação de mais 5, outra de menos 5, e por aí vai, né? Fica muito tranquilo para você ligar um pino de um CI, né? Se o CI está aqui, a placa está aqui, vamos supor que esse primeiro pino é terra, aí você vem, consegue aqui transportar isso lá para a face que é o terra, né? Então, o caminho é mais curto porque você vai em direção das camadas, né? Só que isso aqui, infelizmente, não dá para a gente fazer com a infraestrutura que a gente tem no laboratório. Dica 5, separar plano de massa ou plano de terra entre sinais analógicos e digitais. Usar apenas um ponto de conexão. Essa dica aqui é importante. Então, se você tem lá na sua placa, né, tem um desenho daqui a pouco aqui, né, a parte do microcontrolador, a parte de circuitos digitais, né, você conseguir reorganizar de cristal, de clock, tudo de um lado. E a parte aqui de instrumentação, de condicionamento de sinais, amplificador operacional, você conseguir deixar em outra região da placa, né? O indicado é que você faça um terra para essa parte de cá, separado do de lá, unido só por um ponto aqui, ó. Então, você consegue minimizar o efeito ruidoso que essa parte microcontrolada ou digital tem na parte aqui analógica. Tá? Então, essa que seria a sugestão. Aqui está uma indicação, né? Então, tem a parte aqui mais sensível e uma menos sensível, com aterramentos diferentes, tá? Outra indicação aqui, ó. Então, é legal, né? Colocar um único ponto aqui de conexão, né? Para isolar melhor os efeitos. E também tentar não passar sinais aqui, dar volta num sinal aqui, que estou aqui na parte que é mais sensível. Aí eu vou dar uma volta lá na parte digital para voltar para cá, né? Não. Pega o caminho aqui sempre por cima da parte mais sensível. Tá? Dica 6. As trilhas e sinais devem estar próximas a caminhos de terra. Pensar na corrente de retorno. Tá, né, bem um pouco redundante lá com a primeira. E aqui está uma melhoria no desenho, né? Então, evitar aqueles buracos vazios, pensar ali. Aqui tem até uma ideia do circuito, né? Tem que pensar que essa corrente sai daqui e circula aqui no circuito inteiro. Tá? Então, se você faz um buraco vazio aí e longo, né? Acaba que, na sua própria trilha, você vai ter um efeito aqui indutivo, resistivo, capacitivo, a coisa começa a ficar, né, problemática. Tá? Olha essa última opção aqui, ó. Ela já está com dupla face, né? Então, seria melhor dos mundos aí. Usar plano de terra ao redor dos pinos, dos circuitos integrados. Isso também depende da tolerância lá da sua prototipadora ou do método que você vai usar para construir seu projeto, né, sua placa. Para o caso de dupla face, usar uma face como ground, né, ou amarrar parte dela como ground. Isso aí ajuda, né, que você já tem um caminho ali direto, né, você quer aterrar um pino, você já conecta só o dele do outro lado, da outra face. Já está tudo certo, tá? Então, nas duas faces, teria plano de terra, tá? Então, se você puder, né, essa aqui é um caso que você não pode distribuir o terra ao redor dos pinos, né? Aqui você já consegue, ó. Já consegue distribuir aqui, ó, ao redor dos pinos. E esse aqui já é o caso da dupla face, né? Você já consegue passar de um lado para o outro, tá?
Então, é uma opção boa. Ó, aqui também, evitar, né? Ó, tá vendo? Aqui eu não estou espalhando terra entre os pinos, ó. Aqui tá melhor. Tá bom? Então, são ajustes que a gente deve fazer lá no projeto. Aqui é, de novo, um detalhe sobre aquela dica da parte digital, parte analógica, né? Então, aqui, ó, não fazer assim, preferir assim. Eu não vou passar meu sinal lá da parte analógica dentro da região de digital. Dica 8, está relacionada lá com a dos espaços vazios, né? Se você tiver uma derivação para 2 CIs, né, fazer essa derivação lá no final, ó, né, como está indicado aqui, tá? Ao invés dessa indicação aqui, por causa, evitar esse espaço vazio aqui, ó. Problemas, né? Dica 9, essa aqui dá para ver claramente lá no projeto, né, no desenho que vocês fizerem. Não fazer curva de 90 graus, né? Ou pior do que isso, né, fazer uma mais aguda ainda, né? A gente tem aquele fenômeno lá do poder das pontas, né, que a gente tem uma concentração de cargas aqui, ó, nessas extremidades do circuito, né. Então, essa concentração de carga pode ser propensa ou gerar um ruído aí indesejado, né. Então, o mais legal é que seja suavizado aqui seus caminhos, né, até essas bordas aqui, ó. Mas se você tem uma mudança muito abrupta também de espessura, de espessura de trilha, você pode ter um efeito aqui como se fosse de linha de transmissão e ter uma reflexão do sinal. Então, ainda mais com a concentração de cargas, né? Você pode ter uma mudança de impedância abrupta aqui, isso não é desejável. Então, o que dá para a gente fazer? Dependendo, não sei se o KiCad vai oferecer essa suavização até na trilha aqui, ó, até no encontro da trilha com a ilha, né? Talvez não. Mas no seu projeto você consegue fazer curvas mais suaves, né? O tempo inteiro lá, você que está desenhando, você vai conseguir, né, procurar atender essa questão dos 90 graus. Isso aí dá para enxergar nitidamente. E uma última, pessoal, dica 10, né? Sempre, essa aqui é importantíssima, tá, pessoal? Sempre que tiver leitura de sensores, né, leitura de sinais analógicos, a gente acabou de fazer a aula de conversor AD, né? Então, lá no hardware, vocês teriam que ter o cuidado, tá? Estou aqui com vamos supor que esse pino aqui é analógico. Meu sensor está aqui embaixo. Vamos supor que é o LM35 lá que a gente estudou na aula, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Entre esse pino e os pinos ao redor aqui, ó, no entorno, né, do microcontrolador, eu tenho que, vamos supor que aqui tinha outra trilha, né? Eu vou ter que fazer um projeto aí do plano de terra, de modo que eu tenha terra aqui ao redor inteiro desse sinal, ó, do LM35, do sinal analógico. Tá? O entorno dele vai ter que ser todo de terra. Tá? Para quê? Para eu isolar o efeito aqui. Para eu isolar realmente o sinal que está presente na minha linha ao lado, né, do meu sinal analógico, para eu conseguir realmente isolar, né? O terra aqui no meio tem esse papel de isolar o sinal que você está querendo transmitir do sensor com o sinal que está ao lado ali desse barramento, tá? É um efeito que a gente chama de diafonia ou crosstalk, né? É aquele fenômeno de você pode usar um osciloscópio, por exemplo, né? Então você mede lá o seu sinal do seu sensor, tem um sinal do sensor e tem um outro sinal junto ali, do sinal do sensor, tá? Então, ou o contrário, né? Você também tem um sinal do seu sensor numa via, na hora que você vai medir numa via que está lá próxima, o sinal do seu sensor está ali naquela via, né? Então, por quê, gente? No mundo real, né, você vai ter uma trilha e outra. Aí é aquilo, né? Você tem sua trilha de cobre aqui, outra aqui, e no meio aqui você tem um material, um fenolite, né? Material isolante. Então tá pronto ali o capacitor, não é isso? Tá feito o capacitor. Tá certo? Isolante e dois materiais condutores, que é o cobre. Então, você vai ter efeito capacitivo de uma trilha para outra, né? Um acoplamento, digamos assim, capacitivo. Vai ter indutivo também, porque isso aqui é um condutor, pode estar, né? Toda corrente está associada ali um campo magnético ao redor da corrente. Se você tem essa corrente aí variável, o campo magnético é variável, então você vai ter o efeito aí também, pode induzir uma corrente na outra trilha, né? E a própria resistência de uma trilha, entre uma trilha e outra, apesar do material fenolite ser, ou fibra de vidro, né, ser isolante, não é nada isolante perfeitamente, né?
Então, para evitar esse crosstalk, né, que um sinal que está numa trilha apareça em outra, principalmente sinais analógicos, igual eu dei o exemplo, a gente sempre tem que pôr um aterramento aqui entre essas trilhas analógicas, tá? Se fosse uma placa dupla face, né, vocês lembram lá, que a gente tem até o pá traçado, né? Então, a tecnologia lá do cabo de pá traçado é para... com o pá traçado você consegue anular ali um efeito de um sinal no outro, né? De acordo com o sentido ali do campo magnético gerado, né? Então, você consegue anular aquele efeito. Então, se tem uma placa dupla face, você também consegue fazer um pá traçado na própria placa. Se vocês abrirem aí um roteador, né, um roteador, um modem, geralmente vocês podem observar algo desse tipo lá na placa dele, tá? Isso é feito para eliminar esse efeito de crosstalk, tá bom? Agora, pessoal, né, dadas essas dicas, falar de algumas sugestões aqui, né, de projeto para vocês lá. Então, o que a gente fazia lá no laboratório, tá? Na hora que fosse fazer um projetinho lá, nas configurações iniciais, a gente ia lá e configurava as trilhas para T50 e T60, quando é alimentação. E quando é sinal, T30, T40. Tá? Isso aqui era uma indicação para uma CNC antiga que a gente tinha lá no laboratório. Daqui a pouco eu vou mostrar a foto para vocês. Tá? Aqui está bem exagerado, né? 60, 50 aqui, né, gente? São milésimos de polegada. A unidade lá você vai encontrar no programa ODOU, ou então mils, é a mesma coisa, milésimo de polegada, tá? Então a gente usava essas espessuras para as trilhas, tá? De repente, 25 já seria mais do que suficiente, né, ali para alimentação, quando você tem uma prototipadora de melhor qualidade, tá? Eu sei que lá na transferência térmica também, abaixo de 20 já começa a dar problema, tá? Você já começa a não ter muita qualidade. Então, vamos observar se lá no KiCad vocês conseguem primeiro configurar qual vai ser a espessura padrão da alimentação e depois qual que é dos sinais, tá bom? Para a prototipadora nova, a gente ainda vai chegar num valor mais razoável aqui, né? Acredito que seja muito espesso aqui, né? Essas trilhas, né? O que acontece, né? Quando a prototipadora igual a antiga que a gente tinha, ela não é muito feita para circuito impresso, então apesar da gente vincar e no projeto, vamos pensar que aqui é o cobre e aqui o fenolite, né? Tem uma camadinha de cobre ali, né? Meio oz lá. Então, na hora, aí a gente projeta para ter uma trilha aqui com espessura de 40, por exemplo, mils. E aí, o que acontece, gente? Na hora que a fresa passa, se ela tirasse, né, só o cobre, beleza, ia ficar perfeito ali essa espessura aqui que eu estava desejando, né, ia se manter, né? Os 30 lá que eu disse, né? 25, não sei. Só acontece quando isso aqui aprofunda demais, a máquina está desregulada, né? Aí ela começa a comer demais o fenolite. Na hora que ela come o fenolite, né? A sua trilha também, ela fica mais afinalada, né? Porque isso você vai ter uma perda numa rebarba de um lado da trilha e do outro também, na hora que a ferramenta passar do outro lado para desbastar o cobre. Tá? Então, esse tipo de coisa que a gente ainda não estava conseguindo padronizar no laboratório, mas agora a gente, né, adquiriu uma prototipadora melhor. Vou mostrar para vocês. Então, aqui está um exemplo, aqui está até para o Proteus, né? A gente conseguiria configurar lá também o tamanho das ilhas, isso geralmente já vem pré-configurado, tem como você editar, criar novas trilhas, né? Novas ilhas, desculpa, né? Tamanho de ilha. Eu sugiro usar igual aquela ilhazinha lá do Arduino, ela é mais, para quem vai soldar as coisas à mão, né? Ao invés de usar uma ilha aqui redonda, quadrada, tem aquele problema do efeito das pontas, apesar de que você ganha mais área de solda, né? Aquela do Arduino, ela é legal que ela é, assim, ó, achatada, né? Então, ela nem é quadrada nem circular, né? Então, você consegue aumentar a sua área de solda e ela ainda é suavizada, né? E ela é meio achatada, então permite que a gente coloque uma do lado da outra, uma do lado
da outra aqui, tendo um espaço legal aqui ainda entre as ilhas, tá? Aqui está um exemplo de um projetinho de dupla face, né? Já é um protótipo que a gente tem no laboratório, um circuito já consolidado. E o detalhe aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, o que está circulado aqui, é a questão dos sinais analógicos, né? Eles, por exemplo, esse sinal aqui é um sinal do LM35, ó. Então, ao redor dele, tudo terra, tanto na face que está em azul, uma placa dupla face, na face que está em azul, isso aqui é terra, tá? E na face vermelha também, e esse terra também contorna até o pino aqui, ó, tá? Então, é um exemplo aqui, né, da aplicação. Então, tem terra espalhada aqui, ó, aqui, né, e meu sinal analógico, ele está chegando por aqui, né. Ó, tem terra aqui também, ó, faltou aqui, ó. Então, meu sinal está todo isolado, né, está bem próximo ali também do conversor AD. Estão vendo que eu não usei curvas de maior do que 90 graus, suavizei ao invés de vir aqui fazer assim, ó. Ao invés de fazer assim, ó, tuf. Não, fiz suavizei, dei uma quina aqui, ó, né. Então, esse tipo de cuidado. Tá vendo as ilhas também, ó? Troquei as ilhas para uma ilha mais, igual eu acabei de explicar, né? Para eu ter espaço para contornar esse terra aqui entre essas ilhas, vocês podem observar aí que essas ilhas aqui, ó, dos canais analógicos, eu coloquei ela um pouquinho mais estreita do que essas de cá. É digital, né? Não tinha tanto problema. Tá? Aí aqui é analógico, eu coloquei ela mais estreitinha, menor um pouco. Eu perco também em área de solda, né? Com dificuldade maior para soldar, mas eu ganhei ali. Eu precisava, né, de passar um sinal de terra entre esses canais ali. Aqui, ó, ampliado, né? Eu estava fazendo força ali para mostrar para vocês. Mas aqui ficou mais claro, né, pessoal? A questão do aterramento ao redor dos pinos analógicos. Outra indicação que vocês têm que fazer na placa SUS, que faltou eu falar, é essa aqui, tá lá no datasheet, ó. Quando vai usar circuito de cristal externo, tá? Por microcontrolador, ele tem que ficar bem próximo dos pinos aqui, né, que o cristal é conectado. Tá a indicação no datasheet. O cristal, ele é um circuito RLC, então se você coloca ele longe, e tem buraco, tem trilha muito longa, acontece muito fina, acontece aquele problema lá, os problemas que a gente já discutiu anteriormente, tá? E os dois capacitores lá também que o circuito de cristal existe, ele deve estar bem próximo do cristal, tá? Então a indicação. Lá no datasheet, vocês vão ver que até tem especificado um aterramentozinho especial aqui para o cristal, que daria para fazer também. Então vamos dar uma olhada. E aqui agora algumas dicas aqui, né, de questão de qual o tamanho aqui, tudo está em milésimo de polegada, tá, gente? Qual que seria o tamanho aqui de uma ilha para um regulador de tensão, uma barra de pinos, que é maior, né? Isso aqui tem uma espessura maior, né? Mais grosso que esse terminal. Então aqui 80 com o furo 20, o furo 40, né? Tá mais do que suficiente, você vai ter uma boa área ali para soldar. Os bornes maiores, né? Faltou escrever aqui, borne. Os bornes maiores para ligar a alimentação, ligar um relé, fazer uma interface lá com contator, né, com barramento de comunicação. Então, 120 é o tamanho total, e 60 é o furo, estaria legal. Experiência que a gente tem no laboratório. Tá? No final do projeto, vocês vão ter que ver lá no KiCad como que é a opção de criar a malha de terra, né? Então, a dica é, né, sempre vocês vão conectar todos os terras na hora de fazer o projeto. No final, a ferramenta vai te dar uma opção de espalhar, de criar aquela malha de terra. Então, ele vai interconectar todos os seus terras onde for possível. Tá? É legal fazer a conexão antes, porque só espalhar o terra é uma grande armadilha, porque você acredita que no projeto todos os terras estão conectados, mas na hora que você vai executar ele com a CNC, dependendo da qualidade ali, de reprodução daquele projeto ali que ainda estava todo idealizado, né? Pode ser que o terra não espalhe por um determinado espaço lá que no projeto, lá no computador, aquilo está espalhado, né? Tem conexão, e na hora que vai executar, a CNC acaba desmanchando aquela conexão. Ao passo que se você conecta usando uma trilha, todos os terras, você não corre esse risco, porque tem uma trilha ali. Tá? Né, nesse aterramento aí, a gente usava ali uma distância entre o terra, vamos supor, tem uma trilha aqui, né? E aqui já é o terra, a malha de terra.
essa distância entre a trilha e ilha, entre a trilha e o aterramento, uma ilha aqui e o aterramento também, né? A gente usava, né, 20 ou 25 mil. Tá? A máquina que a gente comprou agora, semana passada, ela tem uma resolução lá, né? Ela te garante aqui uma resolução maior do que 8 mil, né? Então, essa distância podia ser bem menor, tá? Então, é bem pequeno, 8 milésimos de polegada, né? Seria esse limite possível. Menor do que 8, ela já não consegue te entregar. Mas é legal trabalhar algo em torno de 15 mil, tá? Dependendo da empresa que você for mandar fazer, 15 geralmente é um padrão aí que a gente tem aí nas empresas, tá? Se tiver folga, usa 20, porque você não vai ter problema, tá? Mas é importante perguntar à empresa que está fazendo a execução do projeto qual que seria o mínimo, né? O limite, ou o limite máximo de resolução ali, né? Qual que é o mínimo que eles conseguem reproduzir, tá? Aqui, opções de alojamento, vocês devem pensar também, né? De acordo com os requisitos do projeto, seu sistema embarcado vai estar numa região que vai estar operando num lugar que tem muita poeira, que tem alta temperatura, né? Onde você vai alojar esse sistema embarcado? Então, eu costumava não é que estou fazendo propaganda, né, mas costumava sempre olhar as caixinhas da Patola, né? Tem muita opção. Tem opção, assim, para trilho-DIN, né? Que é legal de fazer o equipamento assim. Aí lá dentro da sua plaquinha já tem bornes aqui, ó, opção de conversar com o mundo externo. Já fica bem a cara lá quando você vai montar um painel de automação, né? Lá dentro você já tem o trilho-DIN. Já vem cá e põe seu sistema embarcado aqui, ó. Que você projetou, tá? Equipamento de bancada, então tem várias opções. Aqui tem a cara daquele gerador de sinal, ó, da Minipa, né? Aqui a maquininha lá de cartão, ó, já vem esses, né? Aqui eu uso muito essa caixinha para fazer rádio transmissor com XB, tá? Então, tem todas essas opções aí mais baratas, né? Porque já são projetos prontos, né? Você já compra a caixa pronta. Mandar fazer um projeto customizado ali para o seu produto acaba saindo muito caro, né? Que você tem que mexer lá com plástico injetado e tudo, o molde não é barato. Agora, com o advento da impressora 3D, isso aqui também ficou muito mais prático, né? De projetar aí um invólucro customizado ali para o seu produto, né? Tem que pensar depois se isso é escalável também, né? Acredito eu que você já acha um no mercado. Preço bom, já te atende, né? Tem que pensar, e às vezes é melhor, porque uma caixinha dessa aqui não custa quase que nada, né? Por exemplo. Pessoal, também vocês devem pensar em como que sua plaquinha de circuito impresso ela vai ficar agarrada lá no seu invólucro, né? Tem uma opção, eu podia ter trazido aqui para vocês, que tem umas torres, né, que a gente compra, ela é de metal, que aí, mesmo se o invólucro não tiver aquelas torrezinhas de plástico para você parafusar a sua placa, você consegue, né, alocar essas torrezinhas de metal para parafusar a placa, tá? A gente até comprou pouco tempo no AliExpress, um punhado delas. Mas, assim, tem que pensar isso no projeto também, né? Se for só um protótipozinho lá de bancada, igual vem o Arduino, você observe lá que ele tem 4 furinhos assim nas extremidades para você colocar ali né, pelo menos um parafusinho de suporte. Ou então ele já vem com aquele, tem umas outras plaquinhas que já vem com aquele, como se fosse um adesivinho mais espesso, né, que você colar embaixo para não ter desgaste, né, a gente ficar colocando a placa sempre em cima da mesa assim, ó, a solda vai desgastando, ela vai tendo impacto e daqui a pouco você tem um mau contato na sua placa. Então, é legal pensar numa estrutura, né, de modo que sua parte do circuito não fique em contato com a superfície que você está querendo colocar ali, né, colocar seu circuito para testar, ou para operar. E também a questão de ruído, né, você não vai ficar colocando seu circuito lá em contato com às vezes a bancada não ajuda, tem outro equipamento, um motor ali perto, né, vocês já pegaram o osciloscópio e colocaram ele na mesa, vocês vão enxergar 60 Hz, né, aqui na bancada. Então, tem que pensar em algo que isole sua eletrônica o máximo possível do mundo real aqui, né. Aqui é a estrutura que a gente tem no laboratório, para os que não conhecem. Aqui está a CNC antiga, né, é uma CNC 3D.
Ela tem esse quarto eixo aqui, ó, então ela consegue, 3 eixos aqui, normal do CNC, isso aqui desce, sobe, ela vai para frente, para trás, X, Y, Z. E ela tem esse terceiro aqui, que você pode acoplar uma peça para desbastar a peça, né? Mas é uma CNC de uso geral, dá para cortar peça de madeira, de nylon, acrílico, né? Não com acabamento tão bom para o acrílico, que vai ficar fosco, mas uma CNC de mais uso geral. A gente usava ela para fazer placa de circuito impresso, mas ficava um pouco despadronizado, principalmente como que a ferramenta como que você zera o plano ali da placa, né? Que é a parte mais difícil, né? Vocês têm que pensar que sua ferramenta tem que tirar só o cobre, não tirar o fenolite, tá? Para você ter uma qualidade boa. E essa aqui, ó, essa foto é de hoje, né? Foi montado hoje no laboratório, a CNC nova para circuito impresso, está aqui do lado, ela funciona, opera fechada, e aqui está o aspirador dela, né? Então, já é uma CNC muito mais bacana para circuito impresso. Essa CNC aqui maiorzona, a gente adaptou um aspirador a ela, né? A gente comprou um aspirador e antes a gente estava deixando ele perto aqui da ferramenta, mas não deu muito certo, a gente usa ele para tirar o excesso ali depois que faz o projeto. Tá? Olha a qualidade dessa CNC nova. Então ela consegue reproduzir vários tipos diferentes de encapsulamento, a foto não está tão boa, né? Velocidade muito rápida, faz pouco barulho, e estão vendo que ela consegue entregar aqui uma qualidade bem bacana, né? Ela fresa praticamente só o cobre. E também, gente, a tecnologia muito legal dela é que ela identifica, como eu disse, né? O limite dela é de 8 mil, mas ela identifica a placa. Então, você colocou a placa lá na área de trabalho, ela mesma vai mapear onde está a placa. Ela tem um software CAM próprio também, que ele é também o Wizard, ele vai te orientando quando você deve trocar a ferramenta, qual ferramenta você deve colocar, e assim por diante, né? Se é hora de furar, qual furo, qual o tamanho, se é hora de fresar. E como ela identifica a placa, ela mapeia o plano da placa. Então, você não tem que ter aquela trabalheira, né, meio que gambiarra, para ficar identificando o limite Z ali da placa, para dizer o quanto que ela vai ter que desbastar ali de cobre, né? Antes era muito gambiarra fazer isso com a outra CNC. Agora não, você põe a placa lá, ela faz um mapeamento, identifica a placa e manda ver. Então a gente espera ganhar bastante agilidade com isso aí. Tá? E para terminar, pessoal, eu queria pedir para vocês aí, né, instalarem lá o KiCad e começarem a brincar com ele para fazer um layout, né, nem que seja bem simplificado aí da plaquinha que vocês pretendiam fazer no projeto final. Claro que não vai dar para executar, mas depois que tudo voltar ao normal, a gente pode combinar de fazer isso lá no laboratório. Tá ok?